Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé por um momento só, um momentinho, é um versículo é o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, versículo 35. Nós já oramos, vamos ler a palavra. Mateus 25, 35, amém? Será que nós podemos ler juntos aqui no telão? Mateus 25, 35. Vamos ler, você abriu a sua Bíblia, mas vamos ler num coro só aqui, tá bom? Como é que nós podemos ler aqui? Porque tive fome. Vamos mais uma vez? Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e hospedaste. Os irmãos podem se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de conversar com os irmãos aqui. E eu gostaria que você tivesse com o seu coração bem aberto, aquilo que Deus vai falar contigo. Deus tem falado muito comigo, queridos, nesses dias, a respeito de serviço. Serviço, tá? Nós vivemos assim, dias de completo isolamento, e não é apenas por conta dessa pandemia, porque, na verdade, a sociedade ela já vem caminhando há algum tempo a se estabelecer assim num certo grau de isolamento. As pessoas, elas ficam assim muito preocupadas com o seu eu. Isso a gente tem visto aí fora, eu tenho certeza que você tem visto também. Eu me preocupo comigo, eu me preocupo com os meus. Isso nós temos visto bastante por aí. As pessoas elas têm focado prioritariamente nos seus interesses. E elas se esquecem de desviar os seus olhos para o lado e ver que tem muita gente do nosso lado sedenta ali de uma ajuda, de um auxílio, nas mais diversas formas possíveis. Um exemplo aqui, né, o diácono Vitor já fez um apelo, porque nós vemos, tem muita gente precisando de ajuda, e às vezes a gente está preocupado, sabe, só com a gente, só com o nosso eu. Isso tem um impacto tremendo, queridos, na vida das pessoas. Infelizmente, esse isolamento tem entrado com o pé na porta, como as pessoas dizem, aí dentro da própria igreja, infelizmente. Infelizmente. As pessoas, às vezes, estão mais preocupadas consigo mesmo do que com qualquer outra coisa. É por isso que, às vezes, as coisas são tão difíceis. Mas eu vim aqui hoje para falar com você que existe um mistério por trás desse serviço. Se você tiver com o seu ouvido bem aberto, eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer com você a partir de hoje. Basta que você esteja atento. Esse texto que nós lemos aqui, Jesus falando aos discípulos, está falando exatamente a respeito disso, de fazer alguma coisa. E lá no versículo 40 ele fala aos pequeninos, aqueles que são parte do Senhor. Isso, queridos, esse trecho do Evangelho de Mateus, ele tem como título o grande julgamento. O grande julgamento. Isso é tão forte, querido, tão forte, que Jesus ele relata aqui que isso aqui faz distinção entre pessoas. Quando você presta essa assistência, isso distingue pessoas diante de Deus. Por isso que isso é muito importante. E no texto ali ele falou, fui forasteiro, né? Dei guarida, dei comida, dei bebida. E eu queria hoje conversar um pouco com os irmãos a respeito da hospitalidade. Não somente da hospitalidade, vamos ampliar um pouco mais isso, mas a respeito daquilo que você oferece como suporte àqueles que prestam serviço ao Senhor. Tem um mistério muito grande, querido, muito grande por trás disso. A hospitalidade a gente pode definir como um dom ou talento
não necessariamente ligado diretamente ao Espírito Santo, onde as pessoas elas têm a capacidade de providenciar comunhão, providenciar comida, providenciar hospedagem. Isso é tão importante na igreja que Jesus, além de ter falado para os discípulos nesse texto do capítulo 25, Paulo falou aos Romanos no capítulo 12, depois você pode olhar lá no versículo 13, depois a gente pode até ler aqui. Pedro falou aos dispersos nas províncias da Ásia Menor, também depois a gente pode até ler aqui, e também está registrado no livro de Hebreus, a respeito de nós não nos esquecermos da hospitalidade. Tá? Eu posso até adiantar aqui, um dos textos é o texto em que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, versículo 13, onde ele diz: comunicai aos santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Isso é importante demais, querido. Ao ponto de Jesus falar e de grandes homens de Deus estarem ali falando também dentro das igrejas. Isso tem mexido comigo, querido. Eu gostaria de utilizar aqui uma história que está lá no Velho Testamento, que mostra que isso tem um impacto forte na nossa vida. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Eu queria compartilhar com os irmãos a história de uma mulher, de uma cidade, de um profeta. E mostrar que a hospitalidade pode movimentar a vida de uma pessoa ao ponto dela receber resposta que ela jamais imaginava que poderia receber. Ao ponto de ver o nosso investimento sem qualquer tipo de pretensão render algo que nós jamais poderíamos imaginar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse aberto. Nós não vamos ler esse texto todo, tá, queridos? É uma leitura extensa, eu até peço a você que você leia em casa. Eu já até perdi as contas de quantas vezes eu já li esse texto. Leia em casa, leia várias vezes. Aqui nós vamos acompanhar de forma bem rápida, porque o nosso tempo é curto. A gente tem uma orientação aí de resumir bem as coisas, mas eu não posso deixar de entregar esse recado de Deus para a sua vida. Amém? Está lá em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Nós vamos fazer aí um acompanhamento dentro desse texto. Esse texto tem me inspirado bastante nos últimos meses, tá? 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, a história dessa mulher, dessa sunamita, uma mulher de muita fé, uma mulher de coragem, uma mulher de resiliência, uma mulher temente a Deus. Quando eu olho para a história dessa mulher, eu vejo Jesus falando aquilo ali, lá em Mateus 25, e eu vejo todos aqueles homens de Deus falando a respeito da necessidade de abrigarmos as pessoas que estão a serviço de Deus. E não somente abrigar, mas de repente atender a um pedido como esse, que vai favorecer o necessitado, ou atender também até a vida de um irmão que está passando por algum tipo de necessidade. Lá em 2 Reis, e aí você pode ir acompanhando comigo, nós vemos que essa mulher, o texto diz que é uma mulher rica, uma mulher importante que morava em Sunem. Essa mulher, ela vivia aparentemente na tranquilidade da sua vida, junto com seu marido, junto com os seus amigos. E Sunem tinha algumas particularidades. Sunem do hebraico está relacionado ao lugar de repouso, lugar de descanso. E a sua localização está mais ou menos ali a sudeste do Mar da Galileia, entre os montes Gilboa e Tabor, um vale de Jezreel, que pertence à tribo de Issacar. Aquela mulher ali naquela região, aquele lugar ali, ficava no meio de um caminho. No meio do caminho de um profeta. Esses óculos às vezes me atrapalham, viu? Eu vou ficar tirando e colocando, me desculpem, mas às vezes atrapalha mais do que ajuda. E Sunem ficava ali no meio do caminho do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, nas suas inúmeras vezes que ele passou por Sunem, ele vinha lá de Samaria, capital do Reino do Norte,
E ele tinha o seu ministério lá, e Eliseu muitas das vezes era enviado por lá, ele dava o seu recado, e aí ele voltava, passava por Sunem, caminhava cerca de 30 quilômetros para chegar até Sunem, e passava por ali, dali ele percorria mais cerca de 25 para chegar lá no Monte Carmelo. Monte Carmelo é o lugar onde Elias venceu aqueles profetas de Baal, onde até na pregação da pastora ela fez menção, onde o próprio Eliseu foi justiçado por Deus, onde aqueles 100 homens foram consumidos, e vários outros acontecimentos ocorreram ali. E Eliseu gostava de ir para o Monte Carmelo, porque lá ele retirava. Ali era um local que Eliseu escolheu para buscar a Deus, um monte de cerca de mais de 500 metros de altura. E aquele homem, no exercício do seu ministério, ele ia para Samaria, fazia o que tinha que fazer, passava por Sunem e Monte Carmelo. Monte Carmelo. Monte Carmelo. Monte Carmelo era o lugar onde Eliseu gostava de se retirar. E aí ele percorria seus mais de 50 quilômetros. Os irmãos têm ideia do que é percorrer a pé mais de 50 quilômetros? Alguém tem ideia aí? É chão, hein? Hoje em dia a gente está acostumado a andar, vai dar uma corridinha de 2, já está com meio palmo de língua para fora. Ele percorria 50 quilômetros e sol, toma-lhe sol. E aí, queridos, ele ia lá para o Monte Carmelo. E ele passava por Sunem, aquela mulher observou ali a dificuldade daquele homem, observou talvez as dificuldades que aquele homem tinha, e aí esse texto aí diz que ela começou a retê-lo na sua casa para que ele pudesse comer pão. Essa mulher de início começou a alimentar Eliseu ali no exercício do seu ministério. E o texto continua, e ali nós vamos vendo que aquela mulher vai tendo contato com Eliseu, e ela, num determinado momento, se vira para o seu marido e diz: vejo que este homem é um homem de Deus. E aí ele propõe para o seu marido fazer um quarto, colocar alguns utensílios para que ele não só parasse ali simplesmente durante as suas jornadas, mas que ele pudesse permanecer mais tempo ali e ter uma acomodação melhor, lembre-se, no exercício do seu ministério. Aquela mulher foi nada mais, nada menos do que hospitaleira. Ela foi hospitaleira. Fala para o seu irmão assim, ó, ela foi hospitaleira. Hospitaleira. Ela observou, viu a necessidade daquele homem, deu comida e depois, em acordo com o seu marido, deu abrigo. Queridos, eu vejo duas coisas interessantes de cara aqui. Primeiro, nós precisamos fazer aliança com quem tem aliança com Deus. Nós não podemos estar fazendo aliança com qualquer pessoa, não. Isso repercute diretamente na nossa vida. A nossa vida tem que ser estabelecida através de alianças com pessoas que têm compromisso com Deus. Tem muita gente aí quebrando a cara porque não está sabendo fazer as suas alianças, mas Deus hoje fala para você que a sua aliança precisa ser bem estabelecida com aqueles que têm compromisso com Deus. Ela oferece pão, ela vê que ele é homem de Deus, oferece hospedagem. E no fundo, queridos, quando ela vê que aquele homem é homem de Deus, ela quer ficar perto de quem tem aliança com Deus mesmo, até eu. Ficar perto de quem tem Deus, de quem é cheio de Deus. E ela vai dar esse suporte, porque com certeza ela viu a necessidade do profeta. Vou falar várias vezes aqui, no exercício do seu ministério. Aquela mulher ali foi levantada para poder dar apoio ao homem de Deus. E um parêntese aqui, queridos. A gente tem um costume muito de falar que A ou B é homem de Deus, é mulher de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso, viu? Muito cuidado. Isso não pode ser
colocado de qualquer maneira, não. Essa mulher aqui, ela só percebeu que ele era homem de Deus depois de ela ter observado bastante, depois de ter recebido ele na sua casa. Aí sim que ela viu quem ele era. Não foi ninguém que falou, não. Ela viu quem era Eliseu. A outra coisa que eu vejo aqui, sabe o que é? Que nós precisamos investir mais no reino de Deus. O reino de Deus depende muito disso, do meu e do teu investimento, sabia? Você sabia disso? Aquela mulher não trouxe Eliseu para dentro da sua casa para ele ocupar um quarto que estava sobrando lá em cima, para ocupar um cômodo, um estábulo para ele repousar. Não, aquela mulher mandou fazer um quarto. Você entende isso? Aquela mulher rica, importante, talvez a casa dela fosse uma casa assim bastante esplendorosa, mas não. É para o homem de Deus, eu vou mandar fazer um novo. Eu vou mandar construir um. Aquela mulher entendeu que era necessário ela colocar a sua vida a serviço de Deus da forma que ela podia. Será que nós entendemos isso? Será que nós entendemos que se nós não estamos aqui, nós podemos servir a Deus daí? Servir a Deus, não podemos ir lá, né? Quem não pode ir com a equipe que entrega as quentinhas na rua, pode ajudar de outra forma. Eu estou tomando esse exemplo porque foi o último e ele é bem claro para nós. Se eu não posso ir, eu posso fazer alguma coisa, mas eu preciso colocar a minha vida a serviço de Deus. Isso não pode ser limitado, queridos. Isso não pode. E aí no versículo 11, eu queria que você continuasse acompanhando comigo. Versículo 11 diz que um determinado dia Eliseu, ele foi a Sunem, ele passou por Sunem, ele repousou ali. E na sequência, a mulher é chamada à presença do profeta. O profeta reconhece o excesso de cuidado daquela mulher. O profeta propõe interceder a mulher pelo rei ou pelo capitão do exército, porque ele ficou agradecido à ajuda que aquela mulher estava dando. E aquela mulher diz assim, não, eu não preciso de nada. Eu já vivo no meio do meu povo, eu já sou feliz, eu já tenho tudo. Ou seja, aquela mulher poderia ter pedido qualquer coisa, mas não, ela já estou satisfeita. E aí, Geazi percebe que aquela mulher não tinha filhos e o seu marido já era velho. Está aí. O profeta pega, chama a mulher, e aí o profeta decreta um filho na vida daquela mulher. A mulher até duvida. Ela até acha assim, meu Deus, meu Senhor, não minta para mim. A postura daquela mulher, meu querido, sabe o que soa para mim? Soa que aquela mulher, ela falou que não precisava de nada, mas na verdade ela precisava, e ela sabia que precisava. Mas talvez aquilo que ela mais queria, e toda mulher quer ter um filho, talvez aquilo ela já tenha depositado lá atrás. Eu não posso mais, o meu tempo já passou, não dá mais. Por isso que ela falou, não, meu Senhor, não mintas para mim. Talvez para ela tenha sido uma surpresa. Eu quero dizer para você uma coisa, meu querido. Isso eu já posso inferir aqui. Aquela mulher realmente tinha um sonho, ela tinha um projeto. Só que esse projeto já estava engavetado. Mas por causa da sua disponibilidade em servir a Deus, Deus fez isso. Só foi lá e pegou o sonho dela e trouxe de volta. Foi lá e puxou aquilo que nem mais ela esperava. E aí, aquela mulher que era rica, importante, ela entendeu que o dinheiro não pode comprar tudo. O dinheiro não pode comprar tudo. E nós precisamos entender isso também. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar, viu, queridos? Mas a ação de uma pessoa que tem um coração hospitaleiro pode fazer e fazer vir à tona e trazer. O coração de uma pessoa que tem a sua vida a serviço de Deus pode fazer com que coisas que não era passem a ser.
pode fazer com que coisas que não existam passem a existir. Quando nós temos o nosso coração a serviço de Deus, essa ação, ela não é vã. Pode ter certeza disso. E aí no versículo 17, acompanhe comigo aí o versículo 17. A mulher tem o filho. Ela concebeu e deu à luz a um filho. Aquilo que o profeta decretou, no tempo determinado, ela teve um filho. Quando nós resolvemos, queridos, abraçar a obra de Deus, coisa maravilhosa é. Deus, ele entra com providência e começa a descortinar até mesmo aquilo que você esqueceu, até mesmo aquilo que você desistiu. Ele puxa o fio e traz de volta. Sabe por quê? Porque ele se alegra com a tua ação. O coração daquela mulher completamente desprendido de qualquer coisa. O desejo daquela mulher era ajudar o homem de Deus, era ser participante na obra. E quando Deus encontra isso no nosso coração, Ele é capaz de fazer com que aquilo que nós não mais imaginávamos possa acontecer. Essa lição é tremenda, queridos. Ser investidor da obra de Deus é algo tremendo. Ser hospitaleiro é algo tremendo. E eu aprendo, sem qualquer tipo de interesse, eu vejo que isso é uma coisa natural de Deus. Quando eu tenho isso com naturalidade, Deus age também com naturalidade. E aí vocês vão se surpreender no final dessa história, lá na frente. Mas nós vemos que os sonhos, eles acabam sendo resgatados, sendo trazidos de volta quando nós mesmos já não mais imaginávamos. Quanto mais nós investimos, quanto mais você investe na obra de Deus, mais você mergulha na presença de Deus. Mais você se envolve. Aquela mulher, ela começou a investir de tal forma que daqui a pouco a presença de Deus, através do profeta, estava dentro da sua casa. Estava dentro da sua casa. Quando você pensa que não tem mais nada para receber, não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para realizar, Deus é poderoso para trazer tudo isso de volta, queridos. Ele pode, Ele é poderoso. E aí o versículo 18, acompanhe comigo aí. O menino cresceu, e um certo dia, quando o menino estava lá com seu pai, e o menino naquela sociedade era criado pelo pai, ele aprendia o ofício do pai, a menina aprendia as coisas de casa, ficava muito com a mãe. O menino ali com o seu pai, ele passa mal, e queridos, o menino morre. O menino morre. Pastor Rômulo, o menino morreu. Morreu. Fala para o teu irmão assim, o menino morreu. Morreu. Meu Deus. Parece que tudo iria desmoronar, não é isso, Reinaldo? Parecia que era o fim. Talvez aquela mulher, ou eu ou você, viríamos a pensar desta forma, mas eu não pedi nada a Deus. Eu não pedi esse ministério. Eu não pedi para ser líder. Eu não pedi para ser pai. Eu não pedi para ser mãe. Eu não pedi. Olha para o teu depósito, querido. Veja quanta coisa Deus já fez, quanta coisa maravilhosa Deus já fez na tua vida. Olha para a atitude daquela mulher. Precisamos aprender muito com ela. Vamos lá, versículo 21. A mulher põe o filho na cama do profeta. A mulher fala ao marido que vai atrás do profeta. E aí, embora que o marido pergunte para ela onde ela vai, o que ela vai fazer, ela diz, tudo vai bem. Tudo vai bem. Seu foco não é perder tempo, querido. Seu foco não é se distrair pelo caminho. Ela tem foco, eu vou até o profeta, eu vou atrás dele. Seu foco é chegar lá no Carmelo, a presença do homem de Deus. E aí, quando ela está chegando lá, quem vem ao encontro dela? Geazi. E aí Geazi fala com ela, pergunta algumas coisas para ela, e aí ela diz para Geazi também, tudo vai bem, tudo bem. Mas para o profeta, quando ela chega, querido, quando ela chega à presença do profeta,
ela chora as suas lamúrias, ela chora as suas tristezas. O profeta depois manda o assistente ir até a sua casa para ver se o menino tinha a sua vida restituída. Ele acaba não tendo sucesso, e aí o profeta mesmo vai até lá, e aí, por fim, o menino tem a sua vida restituída. Queridos, eu vejo algumas coisas aqui que se eu fosse você, eu glorificava a Deus até o teto. Sabe por quê? Primeira coisa, quando você tiver alguma causa para resolver com Deus, empecilhos vão aparecer, viu? Mas não perca tempo, tenha foco e vai até o final. Não se perca no meio do caminho. Aquela mulher, ela fez isso. Não foi o marido, não foi Geazi, não foi ninguém. Ela queria chegar lá, a presença do profeta. E eu e você temos que ser assim. Causas que nós temos diante de Deus, nós precisamos levar a presença de Deus, que é Ele quem vai resolver. É Ele quem resolve. Outra coisa que eu vejo aqui, queridos, é que quem pode resolver nossas questões é o Senhor. Não foi o marido, não foi Geazi. Para eles, tudo bem. Para eles, tudo vai bem. Mas as minhas e as tuas questões a gente precisa derramar nos pés do Senhor. Ela não tinha que tratar com o seu marido ou com Geazi o problema, não. Ela tinha que ir lá, era no profeta. Eu aprendo, queridos, que às vezes a gente perde tanto tempo choramingando no ouvido de quem não traz solução para a gente. Dobra o teu joelho, vai à presença de Deus e clama, porque é Ele quem vai resolver as nossas questões. Aquela mulher entendeu isso. Ela entendeu isso e foi, queridos. Ela foi lá, se derramou na presença do profeta, porque sabia que Deus poderia fazer alguma coisa na sua vida. Terceira coisa, e eu vejo aqui, queridos, tem certas coisas que não adianta enviar representante, não funciona. Tem certas coisas que somente Deus vai fazer. Somente Deus vai fazer. Foi pela boca de Eliseu que veio, foi pela boca dele que voltou. Foi Deus que prometeu, foi Deus que deu, é Ele quem vai cumprir, é Ele quem vai restituir. Não adianta, tem coisa que é só com o Senhor. Não perca tempo. Aquela mulher também entendeu isso. E ela foi decidida, determinada. E ali, quando ela chega à presença do profeta, nós vemos algo tremendo ali. Depois que o profeta restitui, Deus restitui através da vida do profeta o seu filho. Vemos que ela recebeu um filho, perdeu o filho. Teve seu filho ressuscitado, a vida do seu filho foi restituída. Tudo isso sabe por quê? Porque ela colocou a sua vida a serviço de Deus. Então, às vezes, nós colocamos a nossa vida a serviço de Deus, o vento, às vezes, dá uma ventaniazinha, né? Quem já passou por isso? Dá um ventozinho, não dá? Mas tenha certeza que o final Deus sempre vai operar a teu favor. O vento vai soprar a teu favor. Então coloque porque vale a pena. Vale muito a pena. E essa história, a história dessa mulher, a história dessa família podia terminar aqui. A vida do menino foi restituída. Deus fez um milagre. Deus operou. Então nós poderíamos encerrar aqui. Só que a vida de pessoas que são disponíveis para Deus, querido, nunca termina. Nunca termina, ela se renova. Ela se renova, ela ganha novos capítulos escritos por Deus. E a vida dessa mulher ganhou um novo capítulo. Sabe como? Eu queria que você acompanhasse comigo o desfecho dessa história, porque o desfecho não está no capítulo 4, está lá no capítulo 8. Então abre lá comigo, a gente já está encerrando, e você vai entender o que acontece. 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1, nós vamos ver o real desfecho dessa história. O desfecho não foi com a ressurreição do menino. No capítulo 8 aqui, resumindo, vem um período de fome naquela região.
a mulher e sua família são alertados pelo profeta Eliseu, que está lá, no mesmo lugar, abrigado na casa daquela mulher, no quarto que foi construído para isso, que vai haver um período de fome. 7 anos de fome naquela região, que era para eles saírem e buscarem outras terras. E ela se dirige para a região dos filisteus, para a terra dos filisteus, e fica lá, queridos, por 7 anos. 7 anos ela fica lá, para que não pudesse passar por aquele período de fome. Coisa linda, né? Quando a gente está com a nossa vida a serviço de Deus, a dificuldade vem, Deus opera na nossa vida de forma tal para que nós não venhamos a passar por determinadas provas. Aquela mulher colocou o homem de Deus dentro da sua casa, naquele quarto construído, e esse mesmo homem de Deus é usado por Deus para livrá-la desse período de fome. E ela vai para lá, fica 7 anos, e aí quando ela retorna, queridos, ela tem uma surpresa. As suas propriedades, as suas terras, tudo estava invadido. Outras pessoas se ocuparam daquilo tudo que era dela. Isso aí era uma complicação, queridos, para você reaver o que você perdia, era difícil. Você tinha que clamar ao rei, pedir ao rei, o rei é quem resolvia essas questões. Imagina só, num período de fome, quanta gente saiu, quanta gente voltou, que precisava resolver esse mesmo problema. Aquela mulher estava sem nada. Ela voltou e encontrou tudo ocupado, sem as terras, sem a casa. E aí, enquanto ela vai à presença do rei para pedir, para clamar, para pedir que aquilo que era dela por direito pudesse ser restituído, quem está lá com o rei? Geazi. Geazi. Sabe o que Geazi está fazendo lá com o rei? Está contando para o rei os grandes feitos de Eliseu. E na hora que aquela mulher está clamando, ele está falando justamente do menino que Eliseu, que Deus havia ressuscitado através de Eliseu. E aí quando aquela mulher clama, Geazi aponta e diz, eis aí a mulher e o menino que foi ressuscitado por Eliseu. E aí o rei chama a mulher, e aí ouve a história da própria mulher. E aí o rei maravilhado faz o quê? Chama o oficial e manda devolver tudo que era dela. Está fraco, irmãos. Está muito fraco. Se eu fosse você, glorificava mesmo, porque esse Deus é poderoso. Mandou devolver tudo que era dela. Queridos, esse versículo 8 é um desfecho para o 4 de uma forma tão profunda. Aquela mulher, ela não pediu para ter um filho, não pediu para perder o filho, a vida do seu filho foi restituída, e quando ela perdeu tudo, ela foi restituída de novo. Você entendeu o mistério de se colocar à disposição, a serviço de Deus? Tudo que ela fez foi servir a Deus. Ela não pediu o filho, perdeu o filho teve a sua vida restituída, ou ela teve o seu filho de volta, e lá na frente, quando ela perdeu tudo, o fato dela ter tido seu filho restituído, fez com que aquilo que ela tinha perdido fosse também restituído. Aqui eu vejo que tem bênção, querido, que atrai bênção. Tem coisa que Deus faz na nossa vida que atrai mais coisas, mas tudo isso tem um mistério. Serviço. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria que é um exemplo de serviço. Foi o dessa mulher. Exemplo de serviço. Quando você coloca a sua vida a serviço de Deus, seus bens à disposição da casa de Deus, a sua casa à disposição de Deus, tem bênçãos, querido, tem coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, que vão mexer. Tem bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, que vão ser instrumento dele continuar abençoando a nossa vida. Você entende isso? Deus
Ele vai abençoar você baseado naquilo que Ele já fez na sua própria vida. Sabe aquela dificuldade que você passou e Deus operou? Sabe aquela prova que veio na sua vida e Deus te livrou? Isso daí vai gerar história e ficar marcado na sua vida para abrir novas portas para você. É assim que Deus fez na vida dela e pode fazer na tua também. Deus vai olhar, vai abençoar e vai usar a bênção que Ele derramou sobre a sua vida para trazer ainda mais. Tudo isso porque você entendeu o que é servir. Sem qualquer tipo de desprendimento, sem qualquer tipo de pretensão, sem qualquer desejo duvidoso, simplesmente porque você quer servir. Tudo isso porque aquela mulher colocou a sua vida à disposição de Deus. E você, querido? E você? Qual tem sido a tua utilidade na obra de Deus? Como nós temos servido? Eu e você podemos até não estar lá na linha de frente. Eliseu estava na linha de frente. Ele era usado por Deus para ir a Samaria, entregava o recado de Deus, voltava. Mas quem está na linha de frente precisa de suporte, precisa de apoio, precisa de sustento. Essa mulher entendeu isso. E foi esse suporte na vida do homem de Deus. Eu e você precisamos entender isso também. Porque tem pessoas que estão lá, na frente de batalha, precisando do meu e do teu suporte. Esse suporte somos eu e você. Esse suporte somos nós. Amém, queridos? Onde estão as sunamitas deste tempo? Onde estão as sunamitas deste tempo? Eu posso ver uma, eu posso ver duas, eu posso ver 3, 10, 15. Onde estão as sunamitas deste tempo? Aleluia! Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você hoje ficasse com o teu coração aberto, para que permitisse que Deus te usasse da forma como Deus usou essa mulher. Queridos, não é uma troca, não é barganha, isso tem que ser natural da gente. Isso tem que ser algo natural. Eu preciso estar preocupado com quem está lá na frente de batalha. Eu preciso fazer a retaguarda. Eu preciso colocar a minha vida e tudo que eu tenho à disposição de Deus. Tem gente pelejando, tem gente tomando tiro lá na frente de guerra. E nós, como bons soldados, precisamos entender que se eu não estiver lá na frente, empunhando armamento pesado, eu preciso de alguma forma estar recolhendo os feridos e carregando nas costas. Vou estar ajudando. Vou estar servindo como eu posso. Precisamos parar de olhar muito para nós mesmos e sermos uma igreja no padrão que Jesus deseja. Uma igreja altruísta, uma igreja que serve, uma igreja que realmente pensa no próximo, que pensa no outro. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração. Vou chamar o diácono Vitor aqui, o pastor Rômulo. O pastor Rômulo já pode vir para cá. Eu queria fazer essa oração contigo. Esse texto, queridos, tem mexido tanto comigo, vocês não fazem ideia. Há meses que eu tenho lido esse texto, e ruminado, mastigado, comendo. Porque esse texto tem tanta riqueza, tem tanta coisa. Aqui é só um pouquinho do que a gente pôde falar aqui. Mas o principal é isso: servir. Nós precisamos ser uma igreja que serve. Serviço. O serviço daquela mulher mudou a sua história. Uma igreja que é formada por discípulos precisa primeiro entender e aprender que servir tem que ser a prioridade. É isso que Jesus deseja, é isso que Deus deseja e é isso que nós precisamos fazer.
Amém?